noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça do nosso Jesus Cristo esteja sobre você, sobre toda a sua casa e sua família. Amém? Amém. Para a gente começar esse culto, eu gostaria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, dos versículos 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui Jesus ele diz para a gente ir até Ele, não só quando nós estamos sobrecarregados, cansados, mas em todos os momentos nós devemos ir até Jesus. É verdade que às vezes a gente levanta com o nosso pé esquerdo, às vezes o nosso dia não é um dia muito bom, às vezes acontecem coisas durante o dia, durante a semana que nos deixam muitas vezes fora do eixo, desanimado, triste. Às vezes nós temos perdas a qual às vezes o nosso coração entra em luto, doença que nos pega de surpresa, problemas financeiros, várias coisas. E aí surge muitas vezes os desânimos, o cansados, o sobrecarregado. São coisas que pode acontecer com qualquer um. E aqui Jesus ele deixa uma palavra muito importante para nós. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. O alívio, ele vem do céu. O alívio, ele vem de Jesus Cristo. E ele diz ali no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa palavra aprendei é muito interessante porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vamos ver lá a história de Paulo, de Wesley, esses caras nasceram santo, cheio do Espírito. Esses caras nasceram com o Espírito Santo, com certeza, mas eles aprenderam de Jesus. E nós devemos aprender de Jesus cada dia para nos tornarmos santos e aprendermos de Jesus cada dia para que a gente possa aprender a deixar todas as nossas sobrecargas, todos os nossos anseios, medos aos pés dele, porque só ele pode nos aliviar. Então, que nesse dia, que hoje e que amanhã, essa semana, nós possamos buscar sempre a ajuda do Senhor. Mesmo quando nós perdemos o controle de todas as coisas, Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Mesmo quando nós achamos que tudo está perdido, Deus sempre tem uma solução para nós. Porque o Senhor é o dono da paz, aquele que nos dá a paz, que alivia a nossa alma, que sempre está conosco. Que o Senhor Jesus Cristo ele possa derramar sobre o seu coração, sobre o coração da sua família, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não dá. Que a paz do Senhor ele esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos. Amém? Vamos abrir aí vamos cantar o hino agora, lá no Inários, o hino 144.
Jesus, salvação não há, pelas palavras de vida, com amor te chama, para o céu proclama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo Salvador, pelas palavras de vida, quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis confiança. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Que alegres são essas palavras de vida. A palavra do Senhor, ela nos vivifica, ela nos transforma e ela nos dá alegria. E que nesse momento eu quero convidar a todos para um momento de perdão e confissão. Nós sabemos que o pecado ele não é o problema, mas é a solução a qual nos leva aos pés de Jesus Cristo. Então que neste momento, meu irmão, minha irmã, que você possa abrir comigo lá em 1 João, primeira carta aos João, capítulo 1, versículo 9. Um versículo muito conhecido. 1 João 1, 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda nos purificar. Então, querido irmão, querida irmã, eu queria que neste momento você pudesse se prostrar diante do Senhor e confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. A Tua gloriosa presença, Pai. Amém. Que o Senhor nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Deus, porque nós falhamos contra Ti, nós pecamos. Que o Senhor possa realmente vir sobre nós neste momento e nos purificar, Senhor, de toda a imundície, de toda a carnalidade, de tudo aquilo, Senhor, que não convém ao Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, cresça cada vez mais na nossa vida e que cada dia mais, Jesus, nós possamos viver em santidade e cada dia mais, Senhor, a Tua palavra venha transformar as nossas vidas, Pai. Amém. Nós oramos, Jesus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, esse é o momento de dízimo,
de oferta, que você possa colocar aí sua oferta, o seu dízimo. Eu quero chamar o Leandro para estar orando nesse momento. Amém? Convido os irmãos a pegarem, né, os seus envelopes de dízimo, aqueles que têm, que nós vamos estar nesse momento consagrando as ofertas, os dízimos. E também dar uma palavra de agradecimento aos irmãos e irmãs da igreja, porque mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo onde nós não temos podido estar no templo, em nenhum momento os irmãos falharam com seus dízimos. Os dízimos se mantiveram e têm conseguido manter as necessidades da igreja, manter os gastos, né, financeiros que a igreja tem girado. Como os irmãos sabem, estão sendo feitas algumas adequações que são necessárias para que a igreja possa fazer novamente o projeto da EVCB. Então, deixamos essa palavra de agradecimento aos irmãos. E vamos estar orando. Nós temos aqui um envelope para simbolizar, mas simbolizando todos os irmãos que têm dado os seus dízimos e as suas ofertas para a igreja. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que têm podido ofertar na tua obra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não tem deixado nada faltar para o teu tempo. Em Malaquias, o Senhor nos diz que fazei prova de mim. E nesse tempo de dificuldade, Senhor Deus, temos feito prova de ti. E o Senhor tem cumprido com a tua palavra. Não tem deixado nada faltar, ó Pai. E neste momento nós entregamos, ó Pai, no teu altar esses dízimos que estão sendo colocados, ó Deus. Que estão sendo doados por meio dos irmãos para a tua obra. E o Senhor tem visto que tem sido utilizado esse dinheiro, Deus, para a honra e glória do teu nome. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que têm doado, têm dizimado, têm ofertado para a tua obra, Deus. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor não tem deixado nada faltar. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que tem dizimado, que tem ofertado para a tua obra, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa os seus empregos, abençoa as suas famílias, ó Deus. E que eles também possam experimentar de fazer prova de ti. E ver a tua palavra, a tua promessa se cumprindo também nas suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar agora o cântico em espírito e em verdade, e logo depois a palavra. Em verdade
entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Nós queremos saudar a todos e a todas que estão aí participando deste culto, dessa live, e também algumas pessoas que estão aqui conosco, com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi aqui mencionado, a igreja, que tem assim estado ou se mantido fiel nos seus dízimos, também tem se mantido fiel através das doações para fazermos as cestas básicas. Então, isso tem sido de grande valia. Temos assistido algumas famílias e o que temos percebido que, à medida que o tempo vai passando, mais famílias nós estamos assistindo. Então, é maravilhoso nós percebermos essa disposição, essa disponibilidade da igreja nesse momento de pandemia, viver o verdadeiro evangelho, como diz lá em Atos 4, que ninguém tinha propriamente o que era seu, mas cada um repartia com os outros, de tal forma que ninguém tinha necessidade. Então, esta realmente é a visão e este é o momento em que a igreja está participando de um momento gostoso, de um momento novo. E eu, como pastor, estou feliz de ver as pessoas envolvidas, tanto nesse ministério quanto em outros. Lá o Renato se envolvendo lá com a reforma, coisa bastante difícil que está sendo feita. Nós fizemos uma previsão de um gasto e, na verdade, esse gasto vai dobrar, talvez até triplicar, mas nós cremos no Deus que Ele é todo-poderoso e vai nos dar, como tem nos dado, a provisão de tudo. Ainda, essa facilidade que estamos tendo de podermos chegar até o teu lar, até você, por conta de todo esse aparato que tem aqui na casa do Renato e a ajuda da Laura, que ajuda não, ela que tem feito, Então, que Deus abençoe, e que possamos aí caminharmos até o momento que o Senhor sinalize corretamente o momento da volta ao templo. Nesse momento eu quero que você se coloque diante de Deus, nos preparando para este momento de leitura e edificação da palavra de Deus. Onde você estiver, pare o que você está fazendo. Fala com Deus. Como nós temos dito, Marta, Marta, porque estás ansiosa por tantas coisas? Uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Faça como Maria.
quede-se, sente-se aos pés de Jesus, porque Ele quer te ensinar, Ele quer nos ensinar. E para nós prestarmos um culto a Deus, nós precisamos nos aquietar, para que Ele possa falar ao nosso coração através do seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, de prestarmos este serviço ao Senhor, este culto de louvor, adoração a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na Tua igreja. Mas agora, Senhor Deus, nós queremos ouvir de Ti mesmo, ó Deus, qual é o Teu recado para este momento de pandemia. Como é que nós podemos nos portar como igreja de Jesus Cristo? E como vamos trabalhar? E qual é o propósito de tudo isso, Senhor? Para que possamos estar afinados com a Tua vontade, para vivermos uma vida de paz, de alegria e de testemunho. Vem visitando agora, Senhor Deus, cada família, onde existe uma enfermidade, onde existe uma preocupação com os filhos, com os pais, com a família. Vem, Senhor Deus, agora, Pai, com a Tua palavra, trazendo sobre o Teu povo, o Teu corpo, Deus, cura, restauração e bênção. Nós oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar lendo, nós passamos para o grupo. Nós vamos estar lendo em Tiago, capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos de número 12 ao 19. Tiago, capítulo de número 5, versículos de número 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguns de entre vós se desviar da verdade
e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém. Nesse momento eu queria que também você compartilhasse com algumas pessoas que você sabe que estão precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de cura, uma palavra para que realmente se fortaleçam nesse momento de pandemia, para que eles também entrem e possam assistir. Não vamos guardar só para nós a palavra, mas vamos compartilhar, que possamos ter. Eu sei que você tem aí muitos amigos que você vai acionar e eles então vão estar assistindo também. Nós temos tido uma média boa, mas eu acredito que nós podemos melhorar. Há muita gente precisando não apenas ouvir a palavra, mas ser tocados por essa palavra. Faça isso. Amados, o que nós temos entendido da parte de Deus, nessa palavra que hoje Ele nos coloca. Primeiro, tendo em vista o apóstolo Tiago, ele não está escrevendo a uma igreja específica, mas ele está escrevendo a toda a comunidade cristã. E qual era o objetivo de que ele estivesse escrevendo a comunidade cristã lá no Novo Testamento, no início da igreja, onde a igreja também passava por lutas, passavam por dificuldades. E quando nós lemos, e a epístola de Tiago é bem curtinha, são só cinco capítulos, nós percebemos, como alguns chamam, que é o Novo Testamento colocado lá em Provérbios do Novo Testamento. Há muita coisa que dita aqui para que as pessoas entendam que viver debaixo da palavra de Deus é tremendo. E também Tiago chama a igreja a viver em santidade. Ele chama a atenção da igreja também com relação à língua, para que possamos, então, a igreja nascente, também cada um e cada uma de nós, frear as nossas línguas, para que possamos abençoar. Mas, em resumo, o que Tiago está chamando a atenção é para uma vida de santidade. Uma vida de conformidade com o poder de Deus, vencendo a carne. E lá em Tiago, capítulo de número 5, versículos de 20 a 22, ele fala sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, desafiando para que possamos viver uma vida segundo não apenas o padrão que Deus estabelece, mas segundo o poder do Espírito Santo que veio no dia de Pentecoste sobre a igreja, com uma finalidade: criar um novo povo. E ele fala muito claro sobre isso, para que nós tomemos o exemplo do Senhor Jesus, mas não apenas o exemplo, mas que o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, que está sobre a igreja, possa nortear a caminhada da igreja de Jesus Cristo. E neste particular, aqui no final de toda a epístola, há algo aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, não apenas do propósito desta epístola, mas quando ele aqui fala sobre a igreja alegre. Se está alguém contente, se é alguém feliz, cante louvores.
se alegre. Está alguém triste? Ore. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros e façam oração, ungindo com óleo, a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. O Senhor o levantará. O que ele está dizendo aqui é que a igreja foi colocada neste mundo justamente para atender às necessidades das pessoas. Nós não vamos entrar aqui no contexto, do rir, do chorar, Não, amados, mas o que ele está dizendo aqui é que a igreja que está neste mundo, até que ela seja levada no arrebatamento para os céus, a igreja tem um objetivo, e o objetivo dela é estar presente em todos os momentos. É bom, é gostoso, quando você é convidado para um momento de alegria. Mas também nós precisamos entender que quando também somos convidados para um momento de tristeza, se bem que agora, nesses momentos de pandemia, nem isso nós podemos, estamos vetados de participar. Quando um parente falece, nós não podemos estar juntos, não podemos acompanhar. Mas a igreja tem que estar presente, sim, junto com todos e todas. Mas o que me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler é que ele traz aqui um exemplo de um homem, e este homem se chamava Elias. Então, Tiago diz, Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a você. O que ele está dizendo aqui? Ele está pegando a figura do profeta Elias do Antigo Testamento e colocando junto com a igreja, dizendo, olha, Elias não foi de nenhuma forma diferente de você. Elias teve fome. Elias se cansou. Elias entrou em depressão. Viu? Porque tem crente que acha que crente não entra em depressão. Alguns falam até que depressão é do diabo. Elias não era do diabo e ele entrou em depressão. Mas eu quero que você entenda que tudo quanto nós passamos, tudo que nós sofremos e tudo que nós nos alegramos, precisamos entender que Deus tem um propósito em tudo. E o projeto dele é usar-nos, até mesmo nas nossas fraquezas. E mais, ele usa mais nas nossas fraquezas do que nas nossas forças. Porque na maioria das vezes, quando nos sentimos fortes, nós achamos que somos fortes. E aí, então, cometemos muitos erros. Mas quando nós estamos fracos, estamos dependentes, aí então Deus pode agir na nossa fraqueza. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso, porque quando estou fraco, aí então me sinto forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando Tiago estava falando aos cristãos, o que ele estava dizendo era o seguinte, que nós todos somos iguais na nossa estrutura. A palavra de Deus diz que Deus sabe que somos pó. E é por isso que nós entendemos que a misericórdia do Senhor é tremenda. E até mesmo nos momentos de ira, ele se lembra de misericórdia. Então este é o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala de Elias, ele não está somente fazendo menção de Elias, mas ele está dizendo um momento significativo, um momento decisivo, onde Deus usou aquele homem que não era ninguém. Um homem como você, um homem como eu, que se deixou ser usado por Deus. Vou repetir.
como você e como eu, que se deixou ser usado por Deus. E aí também está um segredo. Muitas vezes nós nos sentimos tão fracos e não conseguimos nada, sabe por quê? É porque nós queremos resolver nós mesmos os nossos problemas. Nós não queremos deixar Deus fazer em nós uma obra para fazer de nós a sua obra. Mas quando nós deixamos, ainda que fracos, ainda que com dificuldades, com erros, o Senhor, quando deixamos que Ele nos use, Ele nos usa. Então eu queria compartilhar esse texto que ele fala de Elias. Eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Reis, 2 Reis 17, 2 Reis 17, nós vamos ler inicialmente o versículo 20 ao 22 e depois nós vamos ler o 36 a 39. Então, 1 Reis 17, 20 a 22, diz assim a palavra de Deus. Então enviou Acabe mensageiros a todo o Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o, e se é Baal, o teu Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Agora, 36 a 39, diz assim, aí quando Elias foi sacrificar, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora, queremos entender um pouquinho aquilo que nós acabamos de ler. Primeiro, o contexto de tudo isso era que Acabe, rei do povo de Deus, é interessante nós entendermos isso, eles estavam lá na terra prometida, e aí então, a partir de Saul, Davi, e depois de Davi, Salomão, e depois o reino se dividiu, e aí sucessivos reis, e cada um
com as suas dificuldades, mais problemas do que acertos entre os reis. Mas quando se fala desse contexto de Acabe, diz que Acabe, ele foi o pior rei do que todos os reis de Israel. Ele foi o pior. E aí ele diz por quê? Porque ele não se contentando em tudo que ele fez, e ele fez altares a Baal, e construiu também postes ídolos. E também ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher era adoradora de Baal. E então, nesse contexto de tremenda epidemia moral, onde todos haviam se corrompido, todo o Israel, todo o povo de Deus também se corrompeu. Porque a liderança era corrupta, então todo o povo estava sofrendo esses problemas. É interessante também nós entendemos que Baal, ele era tido como o deus da fertilidade. Era ele que fazia cair a chuva, e esta chuva fecundava a terra, e fecundando a terra, produzia. Então eles adoravam Baal para que a chuva viesse, e era uma adoração sexual. A terra era a mãe e Baal era o pai. Logo, a chuva era o sêmen deste Deus que fecundava a terra e a terra produzia. Então este povo vivia nesta idolatria. E Deus havia colocado este povo na terra para que esta terra fosse santificada pelo povo de Deus, mas aconteceu completamente o contrário. O povo de Deus se perverteu. O povo de Deus já estava adorando Baal. E a perseguição era muito grande. Porque qualquer profeta que se levantava, ele era morto por Jezabel. Mas, de repente, do nada, vamos dizer assim, quando você lê a história de Elias, realmente é do nada. Quando ele aparece, ele vem até Acabe, e ele dá uma palavra, e ele diz esta palavra, ele diz: a partir de agora, não mais vai chover sobre a terra. Não apenas isso. Ele disse, nem orvalho vai cair. Nem orvalho vai cair. A terra verdadeiramente vai ficar com problemas. Não vai chover por 3 anos. A profecia foi essa, por 3 anos não vai chover. E o que aconteceu? Deus, quando ele deu essa palavra, Deus disse a Elias, bom, você já deu a palavra, agora você vai se esconder lá do lado do rio Querite. E ali você vai ficar, você vai esperar, porque eu vou mandar para você pôr um covo, de manhã eu vou mandar pão e carne. E quando for a tardinha, para anoitecer, eu também vou mandar para você pôr um covo, pão e carne. E você vai beber a água do rio Querite. Diz a palavra de Deus que Elias saiu e foi e se escondeu às margens do rio Querite. Sabe por que ele se escondeu lá? Porque Deus o estava escondendo, porque Deus tinha uma palavra em curso, e ele estava protegendo aquele profeta, porque havia ainda, o projeto de Deus estava tão somente iniciando, mas havia um projeto maior de Deus. E por isso
ele queria que Elias ficasse escondido naquele lugar e dependendo tão somente de Deus. Eu imagino que toda manhã havia uma hora marcada para que chegasse aquele corvo ali, com o pão e com a carne. Eu não vou questionar qual é o corvo, não é bem deste corvo, é um outro tipo de corvo, não vou entrar nessa questão, mas o que eu entendo é que aquele corvo levava mesmo pão e carne. Aí você vai perguntar, como que pode, meu amado? O pombo correio, ele leva a mensagem, coloca ali no pezinho dele, na argolinha, e ele leva a mensagem. Por que um corvo que Deus manda, ele não pode pegar de repente ali uma sacola com pão e com carne e levar? Amados, Deus é tremendo. Então, a hora marcada, ele dependia, ele sabia que chegaria. Ele não se angustiava, ele não se preocupava, porque ele sabia que a palavra que ele deu não era a palavra dele, mas era a palavra que Deus havia colocado na boca dele, e Deus haveria de cumprir toda a sua palavra, porque ainda havia a segunda parte da palavra. A primeira era que não choveu. E é o que diz Tiago. Tiago diz assim, que Elias era um homem semelhante a nós. E aí, então, ele orou e disse que por 3 anos e 6 meses não choveria, e não choveu. Então, esta é a primeira parte do plano. E aí, então, eu imagino o corvo chegando, trazendo, e depois, à noite, na noitinha, chegando e trazendo, e Elias comendo daquilo que Deus trazia pelo corvo. E bebia da água do rio Querite. Amado, esse é o grande problema nosso. Logo que nós começamos a contar essa história e falar do corvo, de repente, parece que alguma coisa ruim apareceu dentro de você, como que diz, como alguém pode comer de algo que um corvo traz. Sabe o que é isso, meu amado? É a nossa mente. A nossa mente está tão impregnada com as coisas que nós vemos e com aquilo que nós convivemos, que quando Deus fala que vai fazer algum milagre, nós achamos que não vai acontecer. Porque a igreja, porque nós acostumamos com a falta de milagres. Então o milagre nós questionamos. Mas isso não era assim na igreja nascente. Na igreja nascente, todo dia tinha milagre. E o dia que não tivesse milagre, eles ficavam espantados por não haver milagre. Hoje é diferente, as pessoas ficam espantadas quando tem milagre. Nossa, você viu que milagre? Gente, a igreja do Senhor é a mesma e Ele quer que sempre tenha milagres. Porque o milagre é a essência da igreja. Então eu quero que você assim entenda. Mas também o texto da palavra de Deus diz alguma coisa que aconteceu. Diz que passado um tempo, diz que o rio Querite secou. E aí nós começamos a perguntar, mas então Deus falhou. Deus não disse que era para que ele bebesse água no rio Querite? Os corvos estavam ali levando pão, levando carne, mas secou o rio. E aí vem a nossa também questão que queremos julgar Deus. Será que Deus não está fazendo alguma coisa errada? Não, meu amado, porque Deus nunca erra. Nós que erramos na nossa compreensão. Mas Elias também não errou. O momento em que secou o rio, o Senhor vai e diz a ele, Elias, levanta-te, vai a uma casa de uma viúva, porque eu já ordenei a essa viúva que te dê pão para comer. Mas o pão não tinha faltado, o pão, ele tinha, o que faltou, o que estava faltando era água, porque o rio havia secado. Só que Elias entendeu que o rio havia secado, não porque o diabo secou o rio, não. Mas ele entendia que quando Deus disse que não choveria por 3 anos, o rio,
estava no pacote de Deus que secaria. Esse é o grande problema, amados e amadas. Muitas vezes nós não entendemos o mover de Deus porque não levamos em conta que a palavra de Deus sempre ela é verdade, e nós é que erramos. Agora eu vejo como Elias viu, quando ele viu que o rio secou, ele não lamentou. Ele não reclamou de Deus, não, ele louvou a Deus e dizendo, glória a Deus. Porque se o rio secou, é porque aqui não está chovendo e lá em cima também não está chovendo. E a palavra que Deus deu lá para Acabe, ela está se cumprindo. Meu amado, eu quero que você entenda isso nesse momento de pandemia. A palavra de Deus está se cumprindo. Pastor, mas é Deus que está criando essa pandemia? Não, meu amado, Deus não cria pandemia. Mas a palavra dele, amados, ela está se cumprindo com um propósito. O grande problema é nós sabemos o propósito de Deus. Aí diz que quando Deus fala para que ele vá à casa de uma viúva, ele vai. E nós sabemos a história. Ele chega, pede água, a viúva traz água. Aí ele fala assim, olha, me dá também um pouco de pão. Ele falou, não tenho. É só eu e o meu filho. E olha, o punhadinho que eu tenho para fazer aqui, o bolo, eu vou fazer para o meu filho e nós dois vamos morrendo. Vamos morrer. É o último que nós temos. Aí ele desafia e fala, traz, faz, mas faz primeiro para mim. E traz aqui fora, porque na tua casa não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar óleo, até que Deus mande chuva sobre a terra. E ela fez isso. E o texto diz que da panela não faltou óleo e nem farinha, até o dia que Deus derramou a chuva. Meu amado, veja bem, ele não mandou que Elias fosse procurar um lugar onde tivesse bastante comida. Ele não mandou que Elias fosse ali onde tinha uma fazenda, onde as pessoas ali tinham gado, onde as pessoas ali tinham armazenado muita coisa, tinha uma despensa superlotada. Não, não, não. Ele mandou que ele fosse até uma viúva. Agora eu quero que você entenda a contrapartida disso. Elias estava escondido, estava ali durante muito tempo, e Deus, quando o rio seque, Deus manda que ele vá à casa da viúva, ele vai até a casa da viúva, e ali ele vai onde a viúva não tinha, vamos dizer assim, nem para o seu filho, nem para ela, porque era o último que eles tinham, e ela mesma determinou na sua voz, nós vamos morrer. Meu amado, foi a própria viúva que disse, olha, nós vamos morrer. Pegamos só 2 cavacos, é o suficiente para nós comermos e morrermos. Meu amado, aquela viúva estava por 2 cavacos e por um punhado de farinha. Mas eis que chega o homem de Deus à sua porta pedindo e profetizando a palavra. E a palavra que ele diz é porque assim diz o Senhor. Da panela não faltará farinha, e nem da botija faltará o azeite. Isso fala alguma coisa para você, meu amado? Isso fala alguma coisa para você, minha amada? Nesse tempo de pandemia, você está com medo de faltar alguma coisa para você? Igreja de Cristo, você está com medo? A palavra do Senhor vem, e como está lá no Salmo de número 37, ele diz, o salmista diz, no versículo de número 25, ele diz, fui moço, e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ah, meu amado, isso é a palavra de Deus, não é a palavra de homens.
E o que Elias passou para aquela mulher viúva que tinha o seu filho, era justamente a partir de agora esta palavra que você disse, que você vai comer o último bocado e vai morrer com seu filho. Agora eu anulo esta palavra que está na tua boca e profetizo que da tua panela não vai faltar farinha e da tua botija não vai faltar o azeite, até que o Senhor traga chuva sobre a terra. Ah, meu amado, muitas vezes nós ficamos com a nossa palavra, com a palavra da nossa mente, com a palavra do nosso subconsciente, da palavra das nossas forças, é aquilo que a mulher falou. Só que quando secou o rio, Deus usa o momento que o rio seca para transbordar o lar de uma viúva que estava desesperada e quase morrendo. Você está entendendo? Esta semana, o Marcos e a Tina estão aqui hoje. Eles foram lá no bairro das Pedrinhas assistir lá uma família que já o mês passado nós assistimos. Bastante dificuldade. E qual não foi a surpresa dele, e ele passando isso para nós, que ali se abriram pelo menos 4 casas para nós irmos lá pregar o Evangelho. Casas que estão em extrema dificuldades. Mas Deus enviou ali o Marcos e a Tina e o Guilherme. Obrigado, Guilherme. Guilherme foi junto, inclusive Deus tocou no coração para que o Guilherme pudesse ali ajudar também. Foram, oraram, falaram de Deus. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Se não fosse esta situação, se não fosse uma igreja metodista lá de Cascavel, que pediu que nós assistíssemos porque entraram em contato com a igreja lá de Cascavel. E aí então a igreja foi aqui e pôde assistir. Então eu creio que ali vai ter um ponto missionário gerado no momento de crise. Você está entendendo? Agora veja bem o paralelo. Enquanto Elias, o profeta de Deus, estava nesta situação, na dependência de Deus, sem água, indo à casa de uma viúva. Sabe o que acontecia com lá a casa do rei? Na casa do rei haviam 450 profetas de Baal que comiam na mesa de quem? Do rei e da sua mulher. Por quê? Porque ela era adoradora de Baal e ela alimentava na sua mesa os profetas de Baal. Pensa bem que contrassenso. Na mesa de Acabe não faltava comida. 450 profetas, isso só profetas, fora o restante. Imagine. Quanta gente comendo na mesa do rei lá. E de Jezabel. Meu amado, infelizmente, isso nós temos também percebido. Enquanto famílias estão morrendo de fome, eu pergunto para você, na mesa dos deputados, dos senadores, como é que está? Será que está faltando alguma coisa? Pensa bem nisso. Aí você pode dizer, pastor, mas que contrassenso, como é que pode, Senhor? E alguns até têm que repensar a sua fé. Sabe por quê? Porque nós temos ouvido isso, pessoas que dizem, olha, pastor, eu sou filho do rei, então, como filho do rei, eu tenho que ter tudo que é bom. E agora? Será que Elias também, ele não era profeta do rei, Jesus? E por que ele estava nesta situação difícil? Enquanto os profetas de Baal
juntamente com Acabe, juntamente com Jezabel, que eram contra o povo de Deus, que matavam os profetas de Deus, estavam comendo lá na mesa, tranquilo, com bastante fartura. Amados, eu quero que você entenda que esse momento de pandemia está colocando em xeque os evangelhos pregados até hoje, os evangelhos de o Deus da prosperidade. Nada contra a prosperidade, porque eu sou próspero em Deus. Mas não fazer da prosperidade prova de que Deus está com a pessoa que está próspera. Porque se fosse assim, o Deus Baal é o Deus da prosperidade. Na mesa de Jezabel havia fartura e os profetas não passavam necessidade. Mas na mesa de Elias, amados, o rio secou e ele foi comer na casa de uma viúva, onde Deus ordenou a ela que sustentasse o seu servo. E aí então faço uma pergunta para você: você quer comer na mesa de Baal? Ou você quer comer na mesa da viúva de Serepta? E detalhe, meu amigo, ela nem pertencia ao povo de Deus. Ela era uma gentílica. Foi justamente lá que Deus usou daquele vaso para dar de comer ao homem de Deus, mas também para receber do homem de Deus uma palavra de vida, uma palavra de fartura e uma palavra de provisão. A igreja, nesta pandemia, ela está se curvando à palavra da viúva. Ela está se curvando à palavra de Deus. Ela está se curvando à oportunidade que Deus está nos dando como igreja de Jesus Cristo, para vivenciarmos o verdadeiro evangelho. E o que é que aconteceu? Elias agora, Deus manda que ele volte e se apresente a Acabe. Sabe por que Deus manda que ele se apresentasse a Acabe? Porque Acabe já havia procurado Elias por todos os reinos possíveis e imaginários. Acabe e Jezabel já andaram 3 anos à procura de Elias e eles reviraram toda aquela região à procura de Elias, mas não encontraram Elias. Sabe por quê? Porque eles estavam procurando Elias para matá-lo. E aí então Deus esconde Elias. Amados, o coronavírus está aí. Mas entenda uma coisa: Deus esconde você. Deus esconde você. E quando Deus esconde você, Ele não esconde você em qualquer lugar. Ele esconde você nele. É por isso que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. O Salmo de número 91, ele diz isso: Ele te cobrirá com as tuas asas, com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Meu amado, o Senhor esconde você dos teus inimigos. Os teus inimigos podem se levantar contra você. Só que Deus te cobre, e aqueles que se levantam contra você não são os teus inimigos, porque quando se levantam contra você e você está em Deus, eles serão inimigos de Deus. Você não precisa brigar com seus inimigos. Deixa que Deus cuida deles. Você está entendendo? Mas há um momento que Deus chama Elias e fala para Elias: Elias, está na hora de você se aparecer
para aquele que te procurou e não te encontrou. Agora você vai lá se aparecer para ele. E ele foi. E quando ele chegou, estava próximo, saiu lá um profeta e falou, olha, onde que você andou? Ele falou, olha, vai lá e avisa o rei, para ir lá no Monte Carmelo, que nós vamos ter um encontro. E chama também todo o povo de Israel, nós vamos ter um encontro lá. Ele ficou com medo e falou, olha, já se procuraram em todos os lugares. E quando eu for lá avisar, e quando eles forem lá no Monte Carmelo, se você não estiver lá, o rei vai me matar. Não pode ir, porque é a hora de eu me apresentar diante de Acabe e diante de Jezabel. Meu amado, a igreja até agora esteve escondida. Pastor, mas a igreja tem crescido. Não, meu amado, a igreja esteve escondida até agora. Porque por enquanto estava aparecendo somente um número de pessoas. E os pastores, e eu digo e me incluo nisso, estavam preocupados com o número de pessoas da igreja. E muitas vezes até brigando ministério com ministério, por quê? Porque eu quero ter mais pessoas. Briga até de ministério com ministério da arrecadação. Mas, amados, eu quero que você entenda que agora o Senhor está chamando a sua igreja para se apresentar no momento do pico da crise. Para mostrar a sua cara. Para dizer a que veio. E para mostrar o seu Deus. Eu entendo isso e eu creio nisso. E é por isso que Deus está preparando este momento. E é por isso que quando você lê lá em Apocalipse, você ouve sempre dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor está dizendo à igreja hoje, você igreja, está na hora de mostrar a sua cara para os reis. Está na hora de mostrar o poder de Deus. E é tremendo isso, amados. Por quê? Essa crise não está localizada. Por isso é pandemia. É o mundo todo. Quantas vezes você já ouviu pessoas clamando para que a igreja esteja jejuando, que o mundo, que o Brasil, que os Estados Unidos estejam jejuando? Por quê? Porque eles não têm noção. Eles não têm noção da proporção. E hoje já está se falando em toda a mídia que a China está preocupada porque está vindo um segundo surto. E os Estados Unidos já estão preocupados também com esse segundo surto. Meu amado, até onde vai? Deus está levantando a igreja dele nesses tempos de pandemia. Para trazer uma palavra profética, como Eliseu trouxe uma palavra profeta àquela mulher, àquela viúva. Quando ela disse, a tua serva não tem senão um punhado de farinha e um pouco de óleo, e vou pegar esses 2 cavacos para fazer um bolo, e eu e meu filho vamos morrer. Ele disse, negativo, porque assim diz o Senhor. Meu amado, o que a igreja precisa entender e levantar e dizer isso, negativo, porque assim diz o Senhor. Creia nisso, igreja. Creia nisso, igreja. Creia nisso, igreja. E quando ele se apresenta a Acabe, ele manda um recado e esperam lá no Monte Carmelo. E lá estavam 450 profetas de Baal, lá estava Acabe, e lá estavam também o povo de Deus acolhido, ou encolhido, porque eram presas
de Baal. Então Elias coloca ali a sua proposta para que construíssem o altar deles. Ele construiria o altar do Senhor, colocaria o novilho e ele também colocaria, eles teriam que clamar a Deus para que Deus respondesse com fogo, e eles fizeram primeiro, não deu certo, e Elias então vai e clama a Deus, e Deus responde com fogo. E quando Deus responde com fogo, todos, vou falar de novo, todos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas agora eu quero trabalhar com você o segundo projeto, tanto lá de Tiago quanto aqui, da história de Elias. Convido você que está com a sua Bíblia aberta, versículo número 37 de 1 Reis. Quando Elias clama a Deus para que respondesse com fogo, ele diz assim, versículo 37 de 1 Reis 18, né? 1 Reis 18, 37. Olha aqui. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Vou ler de novo. Saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo dos céus, fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego, e vendo todo o povo, caiu com rosto e terra, e dizendo: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu amado, o projeto de Deus não era apenas que faltasse água. Mas quando faltou água, aquele povo que confiava no Deus deles, que era o Deus que eles clamavam, que viesse a chuva, para que a chuva, como um sêmen, fertilizasse a terra, terra mãe, feminino, Deus, macho Baal, fecundando a terra, para que a terra produzisse. E aí você entende por que é que haviam postes ídolos de idolatria. Era o símbolo sexual masculino. Só que enquanto Elias estava lá, escondido, e Deus o escondendo, os profetas de Baal estavam expostos. Sabe por quê? Cadê o Deus Baal que fazia chover? Por 3 anos não houve chuva. Pela palavra de Deus. E agora os profetas de Baal são desafiados pelo fogo. E aí então Elias entende o projeto de Deus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai responder com fogo. Por quê? Para que o Senhor possa retroceder o coração deste povo. Ele estava falando do povo de Israel. O povo que estava na terra prometida, só que estava caminhando, adorando ao Deus Baal. Então, o que Deus estava falando e o que Elias escreveu aqui, para que o Senhor responde com fogo para fazer retroceder o coração deste povo. Meu amado, eu quero que você entenda isso. Esta pandemia está aí para que a igreja também clame a Deus. Para que Deus faça retroceder o coração deste povo. Este povo que se chama povo de Deus.
Mas este povo que não tem produzido o fruto de Deus, tem ido sim nos templos, mas não tem tido uma vida de santidade, como aquele povo de Israel. Mas a proposta de Elias era essa, e ele entendeu isso, e quando fez o altar, e ele clamou a Deus, ele disse: Senhor, responde, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus, e retrocede o coração deste povo. Ah, meu amado, minha amada, nós como igreja precisamos orar: Senhor, retrocede o coração deste povo chamado gospel. Retrocede o coração deste povo chamado evangélico. Retrocede. Porque, infelizmente, muitas vezes, você fala: olha, mas ele é crente. Eu falo: ih, rapaz, esse negócio de crente, você está entendendo? E é por isso que a igreja tem que clamar: Senhor, retrocede o coração deste povo, para que retroceda para este Deus, e que fale como este povo quando desceu o fogo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu amado, no Pentecoste caiu o fogo, e todos passaram a falar das maravilhas de Deus, mas não era falar decorado, mas era falar daquilo que estava dentro deles. Ah, meu amado, a igreja precisa retroceder o coração. Ela precisa entender que ela está nas mãos de Deus para ir à casa da viúva, para trazer provisão para aquele que está com medo de morrer e já profetizando a morte dela e do filho, para ser a solução em momento de crise. Você entende? E a hora que caiu o fogo do céu, Elias, ele não desce do monte Carmelo, mas ele diz para Acabe: Acabe, sobe e vai comer. Come. Elias estava com fome? Claro que estava. Mas Elias tinha uma comida para comer, que era fazer a vontade de Deus. Enquanto Acabe estava enchendo a barriga, Elias se colocou junto, lá em cima do monte, colocou o seu rosto entre os seus joelhos e orava, e dizia ao seu moço: olha se tem alguma nuvem. O moço ia, falava: não tem. Ele continuava orando, o moço vinha, ele falava: vai de novo. E foram 7 vezes que isso aconteceu. Elias não via nada, porque ele estava com o rosto no meio dos seus joelhos. Mas o seu moço ia e dizia: não tem nada, não tem nada. Mas na 7ª vez o moço chegou e disse: Elias, meu senhor, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem lá no fundo do céu, lá no canto do céu. Aí então ele fala: olha, chama Acabe e fala que pare de comer, monte no seu cavalo e vá depressa para a sua casa, para que a chuva não pegue no caminho. Você está entendendo isso? Acabe pegou o seu cavalo, o céu se fechou e caiu chuva. Sabe por quê? Porque aquele homem de Deus estava em oração para que Deus mudasse aquela pandemia de falta de chuva. E Deus ouviu. Deus não apenas respondeu com fogo, mas agora ele respondeu com chuva. Porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E agora voltando a Tiago. Tiago 5. Tiago 5 diz assim: versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Aí ele fala desse justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Presta atenção agora. Versículos 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Meu amado, quando ele diz, se está alguém enfermo, se está alguém alegre, se está alguém, é para que a igreja esteja fazendo o seu papel. Esteja curando. E se houver pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas, confessai os vossos pecados uns aos outros, é isso que ele está dizendo. Não adianta guardar pecado. A igreja está aqui não para condenar pecado, mas para que as pessoas confessem os pecados. Sabe para quê? Para ser curado. É o que está escrito aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração da fé salvará o doente. E ele diz, pode muito a oração de um justo. Que justo é esse? É uma pessoa igual a Elias. Só que entende o tempo de Deus. Entende e ouve a voz de Deus. Obedece a voz de Deus. E no tempo determinado, ele traz a solução de Deus. E qual é o projeto? Olha bem o que ele diz aqui. A igreja de então, esta igreja lá em Tiago, ele está dizendo que a igreja precisava curar, a igreja precisava ouvir, a igreja precisava ser a mão de Deus agindo no meio da crise. Sabe por quê? Ele diz, porque se alguém tivesse desviado da palavra e alguém o converter, terá ganho uma alma para Deus. Então, o que ele está dizendo, amado, nesse momento? Quantas pessoas você conhece que já foram crentes? Eu vou dizer no contexto da igreja metodista, que foram metodistas e estão aí no mundo. Quantos? Quantos que você conhece que já professaram o evangelho, que já foram bênçãos nas mãos de Deus, estão desviados. E o que ele está dizendo aqui é desviado mesmo. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Meu amado, o projeto de Deus nesse momento de pandemia é buscar os desviados, para que eles se convertam. Porque Deus salvará esse do seu pecado e cobrirá a multidão de pecados. A igreja hoje, meu amado, é a igreja que precisa pregar a solução, a conversão e um novo mover de Deus. Um poder tremendo.
Meu amado, escreva isso. O que vai ter de pessoas sendo curadas? Não é depois da pandemia, não, meu amado. É no meio da pandemia. Porque Deus está escondendo você para um momento onde a luz de Deus brilha sobre a igreja, brilha sobre você. Amém? Amém? Nós vamos cantar um cântico agora. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Quero que você se coloque diante de Deus. O hino de número 341. 341? Se coloca diante do Senhor. Deus está te achando. Aí onde você está. Assim como a palavra de Deus veio a Elias quando ele estava lá no rio Querite, o rio secou. Talvez você esteja olhando que secou algumas coisas. Se você tem um comércio, de repente você fala, pastor, mas secou o comércio. Talvez a sua saúde, você fala, Senhor, mas secou a minha saúde. Senhor, mais isso, mais aquilo, mas eu quero que você entenda. Deus está te chamando e dizendo, sai agora. Porque é a hora de milagres. É a hora de palavra profética. É a hora de nós retrocedermos e voltarmos para Deus. Como diz lá em Apocalipse, ele diz, volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Volta às primeiras obras. Volta. 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 Se apresenta diante de Acabe. Porque o Senhor vai responder com fogo do céu. E todos vão dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 341. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto esta história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Infinitamente me submeti, na alegria nele sentei, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto esta história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso em que viver por Jesus Cristo
cruz foi Cristo, morto por mim. Amém. Nesse momento de dedicação, eu quero que você agora esteja dedicando a sua vida ao Senhor. Entregando mesmo, confiando. Como este hino que nós cantamos. Conto essa história cantando assim. Firmado em Cristo. Realmente, esta é a nossa segurança. Ah, Deus, Ele quer fazer algo grande. E entenda isso. Milagres e maravilhas acompanharão os que crerem. O Senhor está fazendo milagres, o Senhor está curando. Entenda isso. Entenda isso. Se coloque, se você tem alguma enfermidade, coloca na mão de Deus agora. Ou se você sabe de alguém que está como aquela mulher dizendo, olha, eu e o meu filho vamos morrer. E o profeta disse, o Senhor está dizendo que você não vai morrer, porque Deus tem a provisão de vida. Coloca agora diante de Deus. Coloca diante de Deus, Ele é o provedor, Ele é o provedor, Ele é o provedor, e a palavra de Deus está mandando você crer nesta palavra de provisão, de cura. Você que estava triste, em depressão, tristeza, o Senhor está dizendo para você, você sabe, a palavra falou. Quinta-feira passada o Senhor disse, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamento de vida e não de morte. De paz. Para vos dar aquilo que vocês estão precisando. Creia nisso, toma posse, o Senhor está indo na tua direção. Senhor, agora, Pai, nós cremos, que quando o Senhor dá a tua palavra, Senhor, ela não volta para ti vazia, mas ela prosperará naquilo pela qual o Senhor a designou. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite a tua palavra foi proclamada. E esta palavra, Senhor Deus, está agora caindo, ó Deus, no coração daquelas pessoas, ó Deus, que vão estar, Senhor Deus, se convertendo. A tua palavra diz que converterás o coração dos filhos aos pais. Então, Senhor Deus, dos pais aos filhos, vem, Senhor Deus, convertendo agora em nome de Jesus. Vem fazendo retroceder o coração do povo, Senhor. Vem fazendo retroceder o coração do povo evangélico, Pai. Vem fazendo retroceder o coração da igreja, para que encontre mesmo, Senhor, a razão do poder do Espírito Santo. Derrama, Senhor Deus, amor, muito amor sobre a tua igreja. Faz com que, Senhor Deus, nestes tempos, ó Deus, possa nascer filhos e filhas santificados, filhos e filhas que façam diferença, que realmente curem, que realmente abençoem, mas que também, ó Deus, estejam dispostos a sofrer pelo teu nome. Estende mesmo as tuas mãos, ó Deus.
E agora, Senhor Deus, vem nos dando a tua bênção. Dá-nos a bênção apostólica. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Saúde, família, finanças. E sobre a igreja de Jesus Cristo permaneça conosco hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Obrigado pela sua participação. Amém.